Olá, pessoas queridas. Meu nome eu sou coach e estou, nesse momento, representando o Centro de Formação Técnica em Enfermagem Mandus. E nós estamos conversando agora com a professora Andréa. Ela é técnica em enfermagem, enfermeira, pós-graduada. Bom, eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre a graduação e a experiência dela de pós-graduação também. E se apresente, por favor, para a Andréa. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Andréa, sou enfermeira, né? Antes de ser enfermeira, tenho uma formação técnica de enfermagem, né? Sou pós-graduada em UTI, emergência, clínica médica, né? E tenho aí experiência de atuação tanto na área hospitalar quanto também, né, na parte de lecionar, de tanto teoria quanto prática, né, em instituições de ensino voltada para o técnico de enfermagem. Ok. Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto, nós vamos ter um bate-papo sobre o assunto de medicamentos, né? Então, assim, por que os medicamentos são importantes na estratégia terapêutica, né? E são utilizados, assim, em larga escala. André, quais os riscos inerentes às ações farmacológicas, né? Olha só, Dados no processo de utilização desses medicamentos, né? olha só, Luciano, os medicamentos, né, eles sempre ocuparam um papel importantíssimo nos nossos sistemas sanitários, pois eles salvam vidas, né, na maioria das vezes, e melhoram a saúde. Porém, a utilização de medicamentos é a forma mais comum de terapia em nossa sociedade. Porém, hoje já existem estudos, né, um pouco também remotos e também atuais, demonstrando a existência de problemas de saúde cuja origem está relacionada ao uso de fármacos. Logo, os riscos, os maiores riscos das ações farmacológicas hoje são aqueles riscos que estão sendo, né, as medicações usadas de forma inadequada, né, sem prescrição, sem orientação médica, que é o que a gente percebe muito, a automedicação, as altas dosagens e até mesmo as subdosagens, né? Porque o que muito acontece meu vizinho teve isso, então eu vou ver qual foi a medicação que ele utilizou e eu também vou tomar. Mas muitas vezes o seu vizinho tomou uma dose maior, que não seria de fato a necessária para você. Ou ele utilizou uma dose menor, que também não vai servir para você, né? Então, hoje, o grande problema que a gente vem tendo com essas ações farmacológicas, de fato, é a automedicação, é a pesquisa na internet, né? E coloca lá o que é que está sentindo, e aí a internet ela já lhe traça um histórico de patologias e ainda lhe traz esse histórico também de medicações que não é o correto, certo? Então, hoje, os maiores riscos que a gente tem por conta das ações farmacológicas é a questão mesmo da automedicação. Sim. Um fator que contribui para o aparecimento de um evento adverso a medicamentos pode ser devido à interação medicamentosa, né? Então, vamos começar com o conceito, o que é interação medicamentosa, Pro? É um evento clínico, né, que nós temos dentro da farmacologia, dentro do uso do medicamento, e ele pode ocorrer entre um medicamento e outro, que a gente chama de medicamento-medicamento, medicamento-alimento ou medicamento e droga. Ele caracteriza-se, de fato, pela interferência, né, que o medicamento ele pode ter em virtude do uso de drogas concomitantes, de próprio alimento, até mesmo, né, do uso de medicamento tipo a bebida alcoólica, o fumo, e aí ele pode ter uma interação negativa, tanto na absorção quanto na ação ou na eliminação, né, de outros medicamentos. Então, quer dizer que um efeito de um medicamento pode se tornar contrário ao que se espera? Sim, certo? Principalmente quando ele interage de forma negativa. Por exemplo, como assim esse fármaco ele vai interagir de forma negativa?
ninguém vai tomar, né, um anticoagulante com a intenção de ter um sangramento no organismo. Porém, né, quando a gente toma um anticoagulante, fazendo uso de algum anti-inflamatório, certo? O qual a gente não comunica ao médico na consulta, essa interação medicamentosa que eu tenho do uso do coagulante e com o uso do anti-inflamatório, o que é que pode acontecer no meu organismo? Aumentar o risco potencial de uma hemorragia. Por isso que é de extrema necessidade, né, em uma consulta médica, numa consulta de enfermagem, enfim, a gente sempre deixar claro ao médico as medicações que nós estamos utilizando, né, para que ele, de fato, prescreva uma droga que não tenha a interação medicamentosa, até porque muitas delas podem ser altamente prejudiciais ao organismo. Sim, claro, isso precisa ter uma certa experiência para conceber toda essa parte teórica, né, dessas interações, quais são os fármacos, né, que podem trazer esses malefícios. Mas pode ter benefícios também. Quando é que pode ter esses benefícios? Sim, sim. A farmacoterapia ela também, obviamente, vai ter os benefícios dela, e a gente percebe isso quando, né? Quando ela obtém o sucesso, como quando resultados como prevenção de doenças, o controle do estado patológico, a cura do processo patológico propriamente dito, a normalização de parâmetros laboratoriais e o alívio de sintomas são alcançados conforme o esperado através da prescrição do fármaco na terapia medicamentosa. Sim, sim. Então, é possível ter controle sobre essas reações medicamentosas indesejadas? Ou a gente pode potencializar esses fármacos também? Bom, a depender do tipo da reação medicamentosa, a gente pode ter sim o controle de algumas delas. Por que a gente fala assim? Depende do tipo. Porque hoje, literariamente, nós temos 3 tipos de reações adversas. Vou ser bem breve em falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é reação adversas medicamentosas relacionada à dose. Por exemplo, um paciente que é hipertenso, se ele tomar alta dosagem do medicamento hipertensivo, o que é que pode acontecer com ele? Ele vai ficar tonto, ele vai ter visão turva, ele vai ter náusea. Isso vai acontecer por conta de que a alta dosagem fez efeito inverso, diminuiu bastante a medicação. Reações alérgicas, né? A gente pode prever e pode também não prever. Por exemplo, um paciente que ele me disse que ele é alérgico à dipirona, então toda medicação que contiver a dipirona, ele fica vetado de tomar. Porém, a gente tem pacientes que acabam tendo reações alérgicas a outras drogas. Quando a gente já sabe, tem o conhecimento, é uma reação adversa, que ela pode ser, né, vamos dizer assim, ter um controle. É alérgico, não pode tomar, a medicação não será prescrita. E temos as reações adversas que nós chamamos de idiosincráticas. O que é isso? São aquelas que não são compreendidas, né? O paciente tomou a medicação e teve uma erupção cutânea, teve uma icterícia, teve uma anemia, certo? Então, ela é caracterizada como uma reação adversa, que ela não era o que esperada. Ela aconteceu de forma totalmente imprevisível. Por isso que a gente fala, né, que algumas dessas reações medicamentosas, elas podem ser controladas, pode ter o autocontrole ou não, né? Aí, tanto que a gente traz assim como exemplo. Por exemplo, né, irritação e sangramentos estomacais, geralmente eles acontecem em pessoas que usam regularmente aspirinas. Então, a gente pode controlar isso, né? Pode, talvez, passar um protetor de mucosa gástrica, reduzir, né, a miligramagem dessa medicação, certo? Porque é uma reação que ela pode ser prevista. Por exemplo, as reações alérgicas, nem sempre eu vou poder controlar. Tem paciente que ele conhece o potencial dele de alergia. E tem paciente que não conhece ou sempre tomou aquela medicação e não teve, né, nenhum tipo de reação medicamentosa àquele fármaco.
Então, é aquilo que a gente diz, né? Pode-se ter o controle desde quando se conheça o organismo do paciente, né? A gente pode dizer assim, que reações adversas relacionadas à dose, a gente pode ter um controle, ter o limiar da dosagem mínima e o limiar da dosagem máxima. Reações alérgicas, a gente já não pode ter o controle, né? Tem pessoas que passaram a vida tomando paracetamol, chega um determinado momento da vida dela, ele tem uma reação alérgica. Então, a gente já não pode ter o controle em cima das reações medicamentosas no quesito reações alérgicas. Então, depende muito do tipo de reação que o paciente, que o indivíduo, ele vem a ter. Algumas podem ser controladas, outras não. E também, em cima dessas reações medicamentosas, a gente pode tanto potencializar o efeito do fármaco, assim como também a gente pode anular os efeitos de alguns fármacos. Por isso, sempre, o ideal e importante é que o paciente, ele sempre informe, né, o profissional de saúde que está cuidando dele, né, os fármacos que ele já encontra-se em utilização, para que se evite o máximo tanto essas reações quanto as interações farmacológicas. Ok, pronto. Então, entendido sobre essa questão e a questão da potencialização farmacológicos. Porque as reações medicamentosas indesejáveis a gente já compreendeu, né? Nós já compreendemos. Mas e a questão da potencialização desses efeitos farmacológicos, como é que fica? Temos assim, né, a potencialização benéfica, por exemplo. Muitos pacientes, eles não entendem, né? O médico prescreveu para mim um antihipertensivo e um diurético. O que é que ele quer com isso? Ele quer potencializar o efeito de ambas as medicações, né? O antihipertensivo, ele vai atuar na redução dos níveis pressóricos. Já o diurético, ele vai trabalhar fazendo com que aquele líquido retido, por conta do pico hipertensivo, ele comece a ser liberado, certo, do organismo. Então, a gente chama-se de uma potencialização benéfica, certo? Porque ele potencializou esse tratamento para que ele tivesse até de forma um pouco mais rápida e mais agilizada um resultado bastante satisfatório no tratamento do paciente. Nesse caso, o paciente hipertensivo, perfeito. Isso. Agora, a pergunta de R$ 1 milhão. É preciso a gente ter muito cuidado para não cair nessas fake news que estão aí. A desinformação está muito grande, né? Quais as verdades absolutas que estão circulando aí na internet que a gente precisa pensar 2 vezes em compartilhar, viu, pessoal? Então, assim, por exemplo, o autodiagnóstico, né? Um levantamento feito, eu anotei aqui, pelo Instituto de Ciências, Tecnologia e Qualidade, CTQ, em 2016, revelou que 40%, pasmem, 40% dos brasileiros que tomam remédio por conta própria têm também o hábito de autodiagnosticar-se pela internet. Então, eu pergunto a você, André, quais as complicações mais comuns de um autodiagnóstico inadequado? Olha só, né? As fake news, elas estão aí em todos os âmbitos, né? Não é só na parte de fofoca, de atores, de atrizes, de políticos, não. Né? As fake news também chegaram no campo da saúde. E o compartilhamento dessas notícias, né, de formas falsas, ou seja, de informações distorcidas, ambíguas, mentirosas, desatualizadas e de origem duvidosa, ela é vista como um dos fatores determinantes, né, para que pessoas não procurem o atendimento médico, né, utilize cada vez mais em massa a internet, como se a internet passasse a ser o médico particular dela, né, para fazer esse autodiagnóstico e também a automedicação, que simplesmente coloca lá, medicação que serve para isso. E muitas vezes isso não é de fato o que o paciente tem. Então, isso
impede um diagnóstico preciso, essa questão da automedicação e do autodiagnóstico, né, ele mascara sinais e sintomas. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver, né, de uma paciente que ela vinha com uma crise de apendicite muito severa, e aí ela pesquisou, ela viu, né, que os anti-inflamatórios eram bons. Ela foi na farmácia, pediu, né, uma indicação, que também não é o correto, da balconista da farmácia, ela indicou um anti-inflamatório e ela começou a fazer o uso. Melhorar, melhorou. Complicar, complicou bastante. A paciente, ela evoluiu, né, por conta desse apêndice que estava bem inflamado, no estado que a gente chama de estado de supuração. Ela já chegou no hospital bem grave, porque ela já estava com um estado de sepse abdominal, né, muito evoluído. Ela teve que passar por 3 reabordagens cirúrgicas para tentar diminuir o processo infeccioso que ela estava na cavidade abdominal. E, infelizmente, alguns dias depois, a paciente ela veio a óbito. Foi quando os filhos descobriram, né, o uso dos anti-inflamatórios. Mas isso vem por causa justamente de quê? Né? O vizinho que sentiu uma dor igual a essa, aí tomou isso. Né? O vizinho teve isso alguns anos atrás, o colega do curso, da sala de aula. Então, de uma forma ou de outra, essas fake news, elas são totalmente prejudiciais, porque ela impede com que o paciente, né, ele procure o profissional habilitado e capacitado para diagnosticar e prescrever ele, mascara sinais e sintomas, onde a pessoa fez assim, eu tomei o remédio e eu melhorei. Né? Mas, na verdade, o que é que pode ter de fato melhorado? Os sinais e sintomas, e não o processo patológico em si. E aí, o que é que acaba acontecendo? O processo patológico, ele vai ganhando força e ele vai proporcionando aspectos negativos de forma interna no organismo do paciente, certo? Então, o correto sempre, Luciano, vou querer alguma informação na internet? Procure sempre artigos. Por que artigos? Porque artigos, eles foram feitos à base de pesquisas científicas. Foram feitos através de buscas de literaturas, de livros, né, de outros artigos também. Muito comum as pessoas irem atrás de sites práticos, né? O Wikipedia, entre outras coisas, que são sites que, na verdade, não têm uma confiabilidade, né? A gente não sabe quem são as pessoas que fazem aquelas postagens, se aquilo ali tem a atualização, se aquilo ali ele é condizente, né, com aquilo que a gente está pesquisando, certo? Então, esse impacto de informações de baixa qualidade, é óbvio que também eles, né, a gente percebe que eles estão fazendo com que haja um crescimento da automedicação, que hoje no Brasil já chega a 80% das pessoas, né, que se automedicam. E a gente precisa ter cuidado com essas medicações. Tem medicações que você começa a tomar, mas que você não pode simplesmente parar de tomar de uma hora para outra. Existe uma situação chamada de desmame da droga, que a gente vai reduzindo a droga para que o paciente deixe de tomar. Porque simplesmente se ele deixa de tomar uma hora para outra, ele pode desenvolver um problema renal, um problema no fígado e até mesmo desenvolver diabetes por conta dessas medicações. Sim. Então, a ação do medicamento pode variar de acordo com cada organismo. Por exemplo, o peso, a massa corporal, né, e a gordura devem ser levados em conta também? Sim, né? Devem ser, sim, levados em consideração, principalmente a questão do potencial de gordura. Por quê? Né? Porque nós temos medicamentos chamados de hidrossolúveis e lipossolúveis. Né? Hidrossolúveis são tudo aquilo que a gente dilui em água. E lipossolúveis é tudo aquilo que é diluído na presença de gordura. Então, né, as medicações lipossolúveis, que são aquelas que se diluem na presença de gordura, elas vão atravessar, né, as membranas celulares muito mais rapidamente
do que as hidrossolúveis. Então, são medicações que logo farão um efeito que mais rápido. Então, massa muscular, gordura corporal, idade, tudo isso, ele tem sim, né, vamos dizer assim, que uma variação na ação medicamentosa, principalmente se esse fármaco ele é administrado pela via oral. Sim, sim. Mas assim, então vamos buscar outra notícia, né? Dizem assim, olha, você utilizar antitérmico e analgésico, está tudo ok. O perigo está nos sintomas, Pro. O que a gente deve fazer realmente? Está tudo ok relacionado ao antitérmico e analgésico que a gente utilizar? Enquanto o uso do analgésico e do antitérmico for para tratar, né, os picos febris, a hiperpirexia, né, como ela é chamada, e para tratar a dor, porque é totalmente desumano, né, e insensível você deixar um indivíduo num aspecto doloroso e intermitente. Então, se for de fato apenas para tratar os sinais e sintomas, como dor e febre, você pode recorrer. Porém, o perigo está na persistência dos sinais e sintomas, né? Porque a gente deixa bem claro, analgésico trata a dor, antitérmico trata a febre. Mas você precisa entender que o seu organismo, ele está lhe causando dor, ele está lhe causando febre, porque existe um processo patológico no seu organismo que ele precisa ser descoberto por que aquilo ali está acontecendo. Pode ser, né, uma infecção, pode ser até mesmo um comando, um processo infeccioso, uma desregulação no funcionamento, né, de determinado órgão, mas que isso é necessário o diagnóstico médico para que seja feito um tratamento precoce e imediato. E aí, quando esse tratamento ele é feito, né, justamente naquela situação, para tratar o que está lhe causando a dor e a febre, você vai ver que com o tratamento do aspecto patológico, a intenção da dor e da febre, elas podem até persistirem, mas eles começam a fazer o quê? Diminuir. Já não é com tanta o quê? Intensidade. E quando obtém-se a cura, certo? Obviamente, a intenção da febre e da dor é de desaparecerem, certo? Mas se a febre e a dor persiste, o que é que a pessoa ela vai fazer imediatamente? Aumentar as dosagens da medicação, do analgésico e do antitérmico. E aí o que é que pode acontecer? Maiores consequências para o organismo por conta da alta dosagem, uma vez que já existe, né, um aspecto patológico existente que está proporcionando esses dois aspectos totalmente desconfortantes, que seriam a dor e a febre. Então, na iminência, né, de dor e de febre, seu organismo está ali mandando para você um sinal de que tem alguma coisa errada e que você precisa procurar o quê? O atendimento médico especializado para que você seja diagnosticado e medicado de forma correta. E é por isso mesmo que a gente precisa compreender, turma, que nem todos os remédios causam o mesmo efeito nas pessoas e cada caso deve ser avaliado individualmente. Tá? É possível que o uso indevido de medicamento pode causar intoxicação, Pro? No pior cenário, pode levar a um óbito? Você poderia exemplificar, então? Sim, toda medicação, né, que ela é tomada de forma indiscriminada, ela pode causar uma intoxicação, né? Qualquer medicação administrada de forma indevida, ou seja, sem uma indicação médica, ela também pode levar ao óbito, certo? Seja ela de forma direta ou indiretamente. Aí, por exemplo, né, o paracetamol, a gente sabe que ele tem uma ação que ele pode inibir, né, mediadores de processos inflamatórios. E aí, o que é que poderia ocasionar isso, né? Para uma alta dosagem de paracetamol, uma chance de parada cardíaca, né? Obviamente que não é um comprimido, dois. Obviamente que são muitos comprimidos
em o uso de forma prolongada. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue uma reversão efetiva de uma parada, né, cardiorrespiratória. Então, né, pode ser sim, né, uma medicação, obviamente que ela pode causar sim uma intoxicação, e de forma tanto direta quanto indireta, ela pode levar sim um paciente ao óbito. Certo? O que fazer sempre, né, é a procura sempre do profissional de saúde, né, que oriente, que instrua, né, a forma correta de tomar medicação, né, e obviamente que sempre a gente vai persistir nessa mesma tecla, Luciano, de que medicação só com prescrição, só com orientação médica. Ótimo. Então, eu posso validar com o profissional de saúde toda essa situação, né? Você já respondeu. Então, vamos para as dietas da moda, turma. Precisa desconfiar muito de soluções muito simples, viu? Perca peso em tempo recorde. Por mais que a gente queira acreditar em soluções rápidas, nós precisamos parar e pensar um pouquinho, ó. É verdade mesmo? Será que existem outras informações que podem confrontar essas que estão aparecendo? Devemos procurar quais órgãos sites para saber as informações são verdadeiras? Bom, a gente sabe que existem aí dietas e dietas, né? Dietas que lhe prometem perder peso praticamente num piscar de olhos. E a gente sabe que a questão de perder peso não é assim, não é da noite para o dia, né, de uma semana para outra. Óbvio que a gente tem pessoas que conseguem perder peso, né, mais rapidamente, por conta de metabolismo, outras não. Né? Porém, a gente precisa ter muito cuidado com esses modismos, porque podem trazer prejuízo ao nosso corpo, ao funcionamento do nosso organismo, ao nosso fisiológico, ao nosso, né, metabólico. Tanto que se a gente levantar aqui uma enquete, né, a modalidade agora é o tal do jejum intermitente. Ele ajuda na perca de peso? Ajuda, mas em compensação, ele faz uma desorganização no organismo, né, do indivíduo que opta, né, por esse tipo de situação para que force ao organismo, né, a perder peso. Então, o correto sempre é perder peso de forma saudável, com saúde, querendo ou não, alimentando-se bem. O que é que adianta eu perder peso e amanhã, depois, já vi pacientes dando entrada com pneumonia grave, com pneumonia severa, por conta de dietas mirabolantes, né? Por conta de dietas, foi feito com nutricionista, foi feito com endocrinologista? Não. Pesquisei na internet, a internet me deu uma dieta pronta. De fato, emagreceu, mas acabou com o sistema imunológico. Ficou susceptível a inúmeras patologias infecto-contagiosas. Então, quer emagrecer? Vamos procurar o profissional, né, correto. Um endócrino, um nutricionista, certo? Quem é o órgão que vai validar para mim, né, se aquela dieta mesmo é real, se ela é mesmo existente? Primeiramente, os órgãos e o Conselho de Nutrição. Né? Se eu quero ir para uma busca, para uma pesquisa, sites de alta confiabilidade. Ministério da Saúde, as vigilâncias, né? E até mesmo a Anvisa. Ele pode trazer informações para mim, ó, cuidado com essa informação que vem crescido, né? Nas redes sociais, nas mídias, enfim. Mas sempre procurar, né, sites de alta confiabilidade e aquilo que eu já falei, o artigo que comprovem, através de pesquisa, as confirmações, né, dos dados daquela temática que ele trouxe para mim. Evitar, né, esses sites que permitem modificações nele por qualquer pessoa e informações essas que não são reais, que não são o quê? Verídicas, certo? Sim. Então tá aí, pessoal, evitar essas dietas da moda, certo? Então tá. Calma. A gente também não precisa ficar desesperado, né? Dor de cabeça não quer dizer um tumor no cérebro.
nem enjoo quer dizer gravidez, né, Pro? Então, isso tem um histórico, certo? Precisa ser levado em conta que não necessariamente deve ser grave aquela questão. Não é verdade, Pro? Corretamente, né? Tudo para ser confirmado precisa ser pesquisado. Eu jamais posso chegar para uma paciente que chega até a mim e me diz assim: poxa, estou sentindo um nódulo na minha mama. Eu jamais vou chegar para essa paciente e dizer assim: ah, é câncer, né? Até porque, pela palpação, pelo aspecto palpar, eu não tenho como comprovar para ela que aquilo ali é uma nodularidade maligna. Então, né, eu vou ter que orientar ela a procurar o profissional, né, da mama, que é o mastologista, e ali ele vai proceder com alguns exames de sangue, alguns exames de imagem. Então, a gente não deve nunca, né, nem quanto profissional, nem quanto paciente, somatizar que aquilo que necessariamente nós estamos sentindo seja algo de fato que é grave, certo? Porém, também, tipo, não é normal você ter uma dor de cabeça ou outra? Sim. Mas, por outro lado, também não é normal você sentir dor de cabeça todos os dias. Não é normal tudo aquilo que você come, que você venha a ter enjoo, que você queira vomitar. Então, são sinais e sintomas que seu corpo está lhe dando, ó, não estou bem. Vamos procurar ver o que é. Uma dor de cabeça todos os dias pode ser, né, a visão, a necessidade do óculos, né? Nas mulheres pode ser uma disfunção hormonal, o período menstrual, mas e outra situação também, conhecer o nosso corpo, Luciano, entendeu? Tipo, importantíssimo. Isso, ó, esse sinal não era aqui, né? Essa verruga nunca foi aqui, né? Quantas e quantas vezes mulheres chegam para a gente para fazer o preventivo, né? Enfim, para fazer os seus exames de rotina. E você pergunta assim: tem algum corrimento? Já percebeu algum corrimento? Não, não tenho, não. E quando a gente posiciona essa mulher, né, para fazer os exames, você vê lá a presença de corrimento, de verrugas, e você, né, a mulher não conhece o seu corpo. Ela não sabia que aquilo ali era um corrimento, ela não sabia que aquilo ali era uma verruga, que aqui era um nódulo. Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo, sim. Entender que aquilo ali é dele, aquilo ali não é dele, e isso ajuda nos diagnósticos precoces, e quanto mais precocemente uma doença ela for detectada, melhor será o resultado do tratamento. É claro. Sem sombra de dúvida, o autoconhecimento leva necessariamente a essa autodescoberta precoce, né? Com certeza. De diagnósticos, claro, ajuda esses diagnósticos. Mas, assim, então, o que é indispensável? Quem é o profissional insubstituível nesse momento? Provavelmente o paciente, se o paciente chegar na consulta com a dúvida ou a informação que lê na internet, pode tornar essa consulta mais rica, Pro? Uma discussão mais esclarecedora acerca da doença ou da questão que ele está passando? Bom, vamos lá por etapas, certo? Então, o conhecimento e o entendimento de que não posso me medicar tomando como base meu vizinho, meu colega de sala, minha mãe, meu irmão, certo? Então, indispensável é a gente colocar isso em mente, certo? A medicação do outro não serve para mim, para um ponto final. Eu preciso procurar um profissional que diagnostique o que é que eu tenho, né, e que passe a medicação. Ah, Pro, ele passou a mesma medicação de minha mãe. Que bom que foi a mesma medicação. Mas, por outro lado, você está tomando a medicação de forma segura e sabendo que ela é, de fato, para você. Né? Quem é o profissional insubstituível? Na minha visão, todos os profissionais, eles são importantes, certo? Cada um com sua atribuição, com a sua competência, ele será sempre insubstituível. Por exemplo, dentro do ambiente hospitalar,
Sem um médico, eu não tenho uma prescrição, porque essa prescrição ela só tem validade por 24 horas. Então, se eu não tenho um médico, se eu não tenho uma prescrição, meu paciente, depois das 24 horas, ele pode ficar sem o quê? As medicações que necessariamente necessitam de uma prescrição. Por outro lado, sem a equipe de enfermagem, nós não teremos os cuidados diários realizados. Não teremos os curativos, não teremos os banhos no leito, enfim, todos nós, querendo ou não, somos insubstituíveis. Independente, né, de profissão, de ocupação, de lugar, em algum aspecto, certo? Você é um ser humano indispensável e insubstituível em qualquer relação que você venha a ter, certo? Se meu paciente ele chega para mim com informações que ele pesquisou, que ele foi atrás, com certeza pode ser, né, uma consulta assim rica, uma discussão muito mais esclarecedora, desde que, né, ele traga para mim informações verídicas, né? Ele não traga para mim essas questões das fake news, certo? E, por outra situação, a gente gosta também, né, quando o paciente ele traz as suas dúvidazinhas anotadas. Por quê, Luciano? Porque é melhor que ele tire com um profissional do que ele vá para a internet pesquisar. E ele acaba encontrando respostas que não seriam ideais para o seu contexto naquele momento, né? É tipo quando você coloca lá na internet alopécia. Aí a alopécia é o quê? A queda de cabelo. A queda de cabelo ela pode acontecer até por conta de uma hipovitaminose, mas vem lá logo o quê? Neoplasia. E aí esse paciente ele vai achar que ele está com o quê? Logo com câncer e não outras situações. Então a gente sempre pede ao paciente, ó, teve dúvida, está sentindo alguma coisa, para não esquecer, anota. E na próxima consulta, você traz, né, ela para a gente. Então, ele não só poderá, ele deverá também trazer, né, todas essas dúvidas anotadinhas, sem deixar passar nada. Porque o aconselhamento ele tem que ser feito sempre com um profissional, jamais com a internet, até por conta, né, não só das fake news, mas por conta também de sites, né, de origens duvidosas. Claro. Então, assim, fechando esse nosso papo, a gente viu sobre a questão da automedicação, autodiagnóstico, né? E quais são as principais fake news hoje que estão em voga relacionada a esse tema. Mas, assim, a gente percebe que tem muito mais a ser discutido, né? Então, eu vou fazer um convite a vocês que são técnicos em enfermagem, estão fazendo o curso técnico de enfermagem, para vocês se aperfeiçoarem dentro dessa temática. A gente está oferecendo a vocês agora um curso de cálculo e administração de medicamentos, onde a gente vai abranger muito essa parte matemática, que é muito cobrado de vocês, como vocês vão ingressar no mercado de trabalho dentro dos testes, das avaliações, né? E como também a parte de medicação, medicamentos, interações medicamentosas. A gente vai aprofundar muito mais. Vocês vão ver, por exemplo, aqueles lookalikes, né? Aquele que parece, mas não é, você tem que ficar atento lá no rótulo. E a gente vai conseguir aprofundar todo esse assunto que a Andrea Vilas Boas trouxe aqui para a gente. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Você gostaria de se despedir do pessoal? Sim, gostaria de agradecer, né, a todos, certo? E mais uma vez reforçar aí o convite para o nosso curso de cálculo de medicamentos. Tá certo, então, Pro. Então, pessoal, até a vista, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.